Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui para mais um episódio do Bíblia Fácil Tatuapé e agora com a série O Dia Depois de Amanhã. Como é que nós vamos viver depois desta crise que estamos passando? E a semana passada, você que acompanhou aqui conosco, viu como Noé passou por uma crise mundial, como que ele passou por tudo isso, enfrentou esses problemas e também você acompanhou as bênçãos que Deus tinha reservado para ele e sua família. Hoje nós vamos falar de outro personagem. Diferente de Noé, que passou por uma crise mundial, o personagem de hoje passou por uma crise pessoal. Eu estou falando de José. José passou por uma crise pessoal, familiar, no trabalho, enfim, quem nunca, né? Passou por diversas crises. E muitas vezes nos perguntamos, por que será que parece que as crises não vão acabar nunca, não tem fim? E como encontrar meios para sair dessas crises? Bom, essas perguntas foram feitas para alguns dos nossos internautas e você vai ter a resposta aí. Acho que tem vários tipos de crises, né? Tem as crises de identidade, as crises emocionais, as crises pandêmicas que nem estamos passando por hoje. E na minha opinião, essas crises não passam porque existem um conflito, né? Entre o mundo do bem e o mundo do mal. Então eu acho que enquanto existiu esse tipo de conflito, né? A gente tenta fazer um bem no mundo que só existe coisa ruim, né? A maioria das coisas te levam para o ruim. Então, para mim, no meu entendimento, enquanto existe essa batalha, essa luta, né? Que temos todos os dias entre o bem e o mal, eu acho que essas crises vão existir. Então, essa é a minha opinião. A solução para enfrentar essa crise aí é você ter a mente saudável, né? Então é se apegar a Deus, né? As coisas que tem, tudo aquele ensinamento que a gente tem aí e pôr na prática, né? E aí isso aí te conforta mais, né? Porque se você for olhar pelo televisão, o que o pessoal tá falando, você sai do giro, né? Sua cabeça não fica boa. Então tem que ter uma mente saudável, né? Isso que tem que cultivar para passar essa crise e, claro, com Deus, na fé, né? Bom, e agora o que será que a palavra de Deus nos traz a esse respeito? Fique agora com Bíblia Fácil Tatuapé, com o Amós e o Paulinho. Oi, amigos. Muito obrigado pela sua conexão. Estamos felizes que você está aí nos assistindo mais uma vez. E aí, Amós, tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado aí pela audiência. Que bom que você está aí. É muito bom nos encontrarmos mais uma vez. Nós sempre pedimos a orientação de Deus e do Espírito Santo para que Ele esteja conosco e esteja aí com você que está nos assistindo. Para isso, eu convido que você feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, porque mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito esteja em nós e entre nós. Que alcancem corações sábios e mentes inteligentes, mas que sejam iluminados pelo Teu poder, para que possamos compreender a Tua vontade para nós.
Isso nós pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui na Bíblia Fácil Tatuapé, na série O Dia Depois de Amanhã. E estamos continuando falando de crises, mas crises e esperança. A semana passada falamos da crise mundial, que foi o dilúvio, Noé, o personagem aí que conduziu os destinos da humanidade e do nosso estudo. Essa semana nós vamos estudar um dos personagens mais queridos e mais populares da Bíblia, que é José. É uma história fantástica. Eu não sei se você está passando por uma crise neste momento. Crise pessoal, crise financeira, crise de saúde, crise de identidade. O que vai ser se depois de uma crise vem outra crise? Às vezes as crises parecem que elas se avolumam, nem bem acaba uma e começa a outra. Você já teve planos, sonhos para a sua vida e de repente tudo isso é frustrado? O que a gente pode fazer? A quem recorrer? Como é que podemos sair desta crise e voltar para os nossos sonhos, para os nossos planos? É isso que a gente vai estudar aqui, né, Amos? É isso mesmo. A história de José, ela tem muitos componentes, é uma história muito rica. Como você já falou, ele é um personagem querido, possivelmente pela capacidade que teve de superar as crises, e são crises no plural mesmo que ele viveu. E a gente tem essa sensação às vezes, né, que as pessoas costumam dizer o seguinte, que não vem uma coisa ruim de uma vez, sozinha, né? Que quando acontece uma coisa ruim, elas vão se acompanhadas, se sucedendo. E isso é muito verdadeiro na história de José. A história de José está registrada no livro de Gênesis, do capítulo 37 até o 48, e eu convido você que faça essa leitura aí como lição de casa. A gente sempre recomenda algumas leituras, é uma história muito gostosa, você rapidamente consegue fazer a leitura e entender. O que a gente vai fazer aqui é pontualmente pensar alguns trechos dessa história e falar um pouquinho sobre ela aqui. Mas é uma leitura muito apaixonante que você pode fazer aí, terminou de ver o vídeo, pega a sua Bíblia e faz essa leitura que é muito legal. Então, Deus deu sonhos para José, né? Teve um sonho, depois outro sonho, lindos e factíveis de se acontecer. De repente, frustrou os sonhos de José. O que aconteceu aí na vida de José? A história de José, ela começa com uma crise familiar, uma crise de convivência com os irmãos. Então, começa dessa... Parece que hoje a gente tem essas crises também, né? Tem essas crises. Eu inclusive, quando lia mais detidamente o texto, eu fiquei pensando assim, as famílias, às vezes, os filhos disputam, né? Quem é o filho mais querido, quem é o menos querido. Esses assuntos, eles permeiam as famílias, normalmente, né? Quem é preferido do pai, quem é preferido da mãe. E eu me lembrei muito disso quando li o texto, porque passa por esse caminho, né? José, ele era filho de Raquel e Jacó, né? Se você vai lembrar, anterior ainda a essa história, era a mulher assim que a Bíblia identifica, e a história bíblica identifica que Jacó amava essa mulher, e ele tem então esse filho, entre outros filhos, ele tem esse filho José com ela. E a Bíblia menciona assim de maneira muito aberta que esse menino, ele era o preferido do pai. Porque normalmente os pais negam essa história, se tem preferência ou não, e aí tem aquela coisa assim que, não, porque são diferentes, então eu trato de jeito diferente. Tem muito isso, né? Ainda mais uma família de Jacó, que eram 12 filhos. Numerosa, exatamente. Mas aí Jacó diz abertamente, se torna público que ele amava José mais do que os outros irmãos. E isso está relatado. Está relatado na Bíblia, logo no comecinho. E isso começa a despertar... E aí José sonha, né? Desculpa, ele tem os sonhos, e ele conta para os irmãos, e este sonho, assim, ele, além de ser o preferido do pai, na realidade, no sonho, diz assim que ele vai se sobressair sobre os irmãos, que ele será grande sobre os irmãos e sobre os pais, inclusive, né? E isso parece que causou a crise e a revolta dos irmãos. É isso mesmo. No verso 9, aqui, ó, vou pontuar. O verso 9 de Gênesis 37 diz assim, ó:
teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E nesse sonho específico, o próprio pai Jacó, ele falou assim: então você está sugerindo que eu, sua mãe e seus irmãos, nós vamos nos inclinar perante você. Então isso começou a criar um mal-estar por essa situação. E aí tinha um outro detalhe ainda. Algumas pessoas, quando analisam essa história assim, eu já vi os dois lados da moeda, né? Alguns criticam José, tanto pela postura do sonho, por ter falado isso, como pela conduta com os irmãos, porque ele era o irmão que contava para o pai o que os outros faziam de errado. E o texto bíblico fala isso explicitamente, né? Na verdade. E aí os irmãos resolveram... Teve uma oportunidade e os irmãos resolveram se vingar. É isso mesmo. E aí os sonhos de José se frustram. Exatamente. E aí, assim, esse convívio já era complicado. E assim, não era pouco complicado, né? Porque quando a gente olha a Bíblia, e isso eu quero chamar a sua atenção, você não pode olhar para a Bíblia, para as histórias da Bíblia, com um distanciamento, como uma coisa que foi escrito lá no passado. Você tem que tentar entrar aí nas páginas da Bíblia, no livro e na história, para que você entenda isso. Essa animosidade, Paulinho, que se criou entre os irmãos, chegou a ponto de desejarem a sua morte. Então, numa certa ocasião, que você já mencionou, eles planejavam a morte de José. E aí o irmão mais velho, Rúben, era o irmão mais velho, e Rúben tenta dissuadir os irmãos, e ele diz assim: olha, eu sugiro que, para que a gente não tenha assim a culpa do sangue de José, vamos jogar ele num poço, vamos deixar ele aí. E o texto bíblico diz claramente que a intenção de Rúben era voltar depois e resgatar José da cisterna, um poço que possivelmente estava vazio. Mas o ódio desses irmãos chegava a ponto de desejar a morte dele. Então, assim, talvez José tenha sido em alguma medida ingênuo de ter falado desses sonhos. A gente não sabe exatamente, né? Tem as hipóteses sobre o tema, mas o fato é que ele se viu imerso numa crise tremenda familiar. Imagina assim, né? Odiado pelos irmãos... embora tivesse o amor declarado ali do pai, mas odiado pelos seus irmãos, e essa circunstância a ponto de desejarem a morte dele. Então, eu não sei se você já passou por algo semelhante a isso, mas a história de José ela tem tantas nuances, né? Tantos momentos da história dele, a gente vai ver ainda muita coisa, está só começando, que às vezes em um ou outro momento a gente pode se identificar com uma dessas crises. Então a primeira é assim, né? Imagina a consciência de que os próprios irmãos desejam sua morte. Então, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Bom, os irmãos não mataram José, mas os planos dos irmãos continuaram, né, de vingança. Ele é vendido como escravo, vai para o Egito. Imagina assim, o garotão José, o querido, o preferido do pai, que tinha uma boa vida, não é? E agora, nesse caminho da onde viviam até o Egito, quantas coisas devem ter passado pela cabeça de José? E os meus sonhos? Deus, você falou que ia realizar isso na minha vida e agora nada disso está acontecendo. Eu estou indo para o Egito, para uma terra desconhecida, para um lugar sozinho, né? Sem minha família, sem meu pai querido. Eu imagino que ele ficou pensando: o que será de mim? O que vai ser de mim? E como é que Deus providenciou a vida de José? Ele foi para um bom lugar e lá ele não teve mais crise? O que aconteceu? Então, José ele não foi numa condição, né, de voluntário assim. Ele foi para lá porque foi vendido como escravo. Então ele foi como escravo. Uma outra situação terrível também que ele viveu. E chegando lá no Egito, ele foi designado para a casa de um homem chamado Potifar. E esse homem, ele era, menciona aqui que ele era capitão da guarda, ele era responsável pela guarda do faraó. E tem uma coisa interessante na história de José, e quando você vai vendo essa história, você vai perceber que tudo que José fazia, ele se empenhava naquilo que ele fazia. Isso me lembra de um texto bíblico que diz assim, ó:
tudo que vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Esse texto, especificamente, ele está num contexto falando da brevidade da nossa vida, né? Porque na sepultura você não tem obra, você não tem atividade, você não tem possibilidades. Mas agora a gente está aqui, você está aí, tem a possibilidade concreta de realizações. E José, assim, ele se empenhava nas coisas que ele fazia. E ele é mandado, então, para a casa desse homem, e o texto bíblico diz que ele prosperava, que as coisas davam certo para ele, que ele era diligente, que ele era um bom administrador. E aí acontece uma coisa fatídica lá. Outra crise. Outra crise. Essa crise começa com José sofrendo um assédio. Isso aí, ó, se você quer acompanhar o texto bíblico, está no capítulo 39, no verso 7 até o 9. Fala aqui desse assédio que ele sofreu. 39, Gênesis, capítulo 39, versos 7 a 9. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. E aí eu quero que você preste atenção agora nessa última parte. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, José, eu quero destacar aqui duas coisas. Ele foi muito consciencioso, dizendo que naquela casa o Senhor havia dado a ele toda a autoridade para ele resolver coisas, fazer coisas, e que ele ali ele decidia até mais que o seu senhor, porque essa autoridade lhe foi dada. E ele falou assim: a única coisa que não foi permitida foi você, a mulher dele. E aí eu acho muito significativo o finalzinho do verso 9 aqui, 39:9, quando ele diz assim, ó: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. A gente começa a entender, a partir desse texto aí, a gente começa a entender que o compromisso de José era com Deus, primariamente. Então, assim, ele considerou que ele não poderia cometer esse ato contra o Senhor, o seu Senhor ali, contra Potifar, mas ele entendia como poderia fazer isso com Deus. Então ele vivia para Deus, ele era compromissado com Deus, o olhar dele estava em Deus. Isso é muito significativo. E aí a gente observa assim, a firmeza de caráter, a determinação. O que me chama a atenção neste capítulo, porque a mulher inverte a história. Sim. Né? Foi acusado, né, de algo que não fez. E ele acabou indo para a prisão. Como resultado dessa recusa. Só que a Bíblia fala aqui uma coisa que a gente às vezes fica perguntando, né? É no 39, acho que é no verso 23, quando ele já estava preso e tal. E assim, ninguém vai para a cadeia satisfeito. Se as nossas prisões hoje são ruins, eu fico imaginando aqui no tempo de José, lá no Egito, escravo, estrangeiro, tudo contra ele. Sim. E a Bíblia diz aqui no verso 33, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Até agora a gente viu que só deu ruim. Sim. Só deu coisa ruim e a Bíblia está dizendo assim que acontecia coisa boa com José e porque Deus estava com ele. Como é que é possível a gente viver na adversidade ou em crises? Crise financeira, crise de doença, crise na família, encontrar coisas boas e ainda reconhecer que Deus está com a gente? Isso é possível? José ele tinha uma conduta, a gente até conversava com a equipe aqui antes, né, de gravar, e foi pontuado assim, que José, ele não era pautado pela circunstância. Então assim, aconteceu uma circunstância negativa, então tá ruim. Aconteceu uma coisa boa, então agora tá bom. Na verdade, José, ele tinha uma conduta, e você já mencionou o caráter, a integridade dele, né? Integridade é até uma palavra que tem raiz de estar inteiro, né? De não se corromper, no sentido de não se desfazer da essência, né? Então, José, ele mantinha essa integridade
a despeito das circunstâncias. Você mencionou o verso 23 aí, 39 e 23, quando fala que o Senhor era com ele. Se você pegar os versos 21 e 22, que antecedem aqui, diz assim, ó, repete a ideia, né, que o Senhor, porém, era com José, e lhe foi bondoso, e lhe deu graça perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então, assim, ó, na casa de Potifar, ele se tornou responsável por tudo, e foi fiel. No cárcere, ele também, você mencionou, assim, o que tradicionalmente a gente vê que, eventualmente, um prisioneiro faz rebeliões, e queima colchão, e faz isso, faz aquilo. José, ele teve uma conduta, estando naquela circunstância, e com essa visão de servir a Deus em qualquer circunstância, ele fez o melhor que ele podia naquele ambiente do cárcere. Então fez o melhor que podia na casa de Potifar, fez o melhor que podia no ambiente do cárcere. O que isso gerou como resultado? Gerou como resultado que mesmo naquele ambiente hostil, ele ganhou a confiança do carcereiro, mesmo naquele ambiente. Então a gente pode tomar como lição, eu sempre costumo dizer o seguinte, que a vida cristã, ela não garante final feliz. E você pode... possivelmente você concorda comigo. Porque a gente tem algumas histórias na Bíblia... Final feliz a visão humana. Exatamente. Não garante final feliz na visão humana. Não necessariamente. Mas essa história de José caminha, né, para um final feliz. Mas assim, ele não se deixou abater pelas circunstâncias, não perdeu a fé, não perdeu a integridade. Algumas pessoas diante da crise, ela maldiz, ela fala que Deus é esse que eu acredito. Questiona, né? Deus, duvida de Deus. Exatamente, duvida de Deus nesse momento. E a gente observa que José, ele não fazia assim, né? Ele era diligente, ele fazia o melhor. Então, assim, ele fazia o que ele podia da melhor forma. E aí ele é reconhecido aqui nesse ambiente também. A gente não vai romantizar esse texto bíblico e achar que por isso a prisão foi mais fácil, ou por isso foi mais tranquilo, ou por isso a vida de um escravo era melhor do que a dos outros escravos. Mas a despeito das circunstâncias, o Novo Testamento conta a história também da menina cativa, né? Aquela do Amã, do general sírio, que indicou para ele... Velho Testamento. Velho Testamento. Do general sírio, né? Da menina cativa, que também, na mesma circunstância, mas queria o bem do seu senhor, indicou para ele a cura através do profeta, né? Do profeta Eliseu, aqui no caso. Então, assim, é a conduta, né? Que se espera de um servo de Deus. É a conduta que se espera de um cristão. Então, na visão humana, assim, não há sempre vitórias. Há batalhas, há enfrentamentos, há dificuldade. Às vezes você está passando aí por uma crise financeira, crise de saúde, crise de identidade, crise no relacionamento conjugal, relacionamento com os pais, com os filhos. A Bíblia é fiel e verdadeira ao dizer que Deus está com aquele que se propõe a servir ao Senhor. Embora venham dificuldades, embora venha tribulação, embora venha tristeza, Deus, assim como revelou para José que tinha um futuro melhor, e a gente já está caminhando ao final, porque é uma história muito rica e muito longa. José estava na prisão, e depois de outros episódios, que não dá para a gente relatar aqui, ele interpreta os sonhos de 2 funcionários do rei, de Faraó, e eles... um é solto, né? A interpretação é essa, ele volta para o palácio, volta para servir o rei e fala, olha, não se esqueça de mim. E aí eu creio que talvez esta seja a maior crise de José neste momento. Por 2 anos ele fica esquecido, o servo do faraó não se lembra dele em momento algum. Até ali, talvez ele tenha pensado, puxa, eu tenho sido fiel, eu tenho
Deus disse para mim que meu futuro seria diferente de tudo que eu estou sofrendo, né, de tudo porque eu estou passando. A gente não vê lamentações dele, eu que estou fazendo interpretação minha. Sim, se eu estivesse no lugar dele. Depois de 2 anos ele é liberto, e aí como é que se concretiza o sonho? Quer dizer, as crises têm fim, então, né? Sim, sim. Embora a espera, você mencionou o período de 2 anos, a espera é uma coisa terrível, né? Porque às vezes a gente espera que a crise passe no nosso tempo, ou no tempo que a gente anseia que passe. E assim, eu imagino que José experimentou também o sentimento da ingratidão. Então o copeiro foi solto, foi reintegrado a servir o rei. E assim, não sei se a gente pode dizer acordo, mas é assim, ó, quando você voltar lá para o trabalho na mesa do rei, lembra de mim, fala de mim e tal. Quer dizer, 2 anos, esse sentimento também de ingratidão, quer dizer, tudo dando errado, exatamente isso. Tudo vai acontecer. Eu vou morrer aqui, não vou ter os meus sonhos realizados. Só que passado 2 anos, o faraó tem 2 sonhos intrigantes, onde 7 espigas feias e defeituosas engolem 7 espigas maiores e assim saudáveis, e ele sonha também com 7 vacas magras que engolem 7 vacas gordas, e ele fica intrigado com esse sonho. A gente usa a expressão, né? Vacas magras, vacas gordas, a gente usa a expressão, às vezes essa expressão, e muitas vezes muitos não sabem que essa expressão é tirada da Bíblia. Qual era a interpretação do sonho? 7 vacas gordas eram 7 anos de prosperidade, de fartura, e as 7 vacas magras seriam 7 anos do oposto, de adversidades, de fome, de seca e problemas na terra. E quando José interpreta o sonho para Faraó, ele alerta, quer dizer, José recebe de Deus a interpretação do sonho. Me faz pensar num outro personagem também, Daniel, quando ele interpreta as ações de Nabucodonosor, que ele fala assim, ó, o Deus do céu me revelou os segredos e os mistérios. O resultado é que Faraó encontra nele um homem sábio pela interpretação, coloca ele como governador do Egito, como segundo do Egito, e entrega para ele a administração, dizendo o seguinte: ninguém melhor que você que interpretou o sonho para fazer provisões nesse período de fartura, porque o tempo de fartura viria antes do tempo de escassez, para o tempo de escassez. Então, novamente, José, com o mesmo empenho que mostrou na casa de Potifar, que mostrou na prisão, ele mostra agora como governador, ele compra a terra do Egito para o governo, né, para o faraó, e ele ali serve alimento e tal, e a gente está indo para o fim, tem que acabar, mas o resultado disso é que assim, a fome não ficou restrita, circunscrita ao Egito. Essa fome se espalhou pela terra, e lá de onde ele veio, vem seus irmãos pedir aqui alimento para ele, se curvam perante o sonho. Ele serve, e aí mostra, a gente vai ter que resumir isso muito rapidamente. Mas José, ele mostra uma generosidade, não se vingou, né? Ele usou ali alguns subterfúgios para conhecer o coração dos irmãos. Para conhecer o coração dos irmãos, para estar com eles mais tempo. Para saber se o pai estava vivo. Exatamente, você quer saber da história, você tem que ler lá, Gênesis 37 até 48. Mas assim, ele usou alguns subterfúgios, trouxe os irmãos de volta, acusados de roubo e tal. Mas enfim, ele não fez mal. Em momento algum ele se vingou e teve oportunidades. Teve oportunidade, mas em nenhum momento ele se vingou, fez qualquer coisa do tipo. Ele é honrado, então, se encontra com os irmãos, se encontra com seu pai, é honrado ali na terra do Egito, é honrado, por que não dizer, entre os outros povos, porque ele foi o Salvador, né? Ele foi honrado porque ele honrou a Deus. Exatamente. Então, durante toda a sua vida, ele teve esse traço de fazer o melhor, de honrar a Deus, né? E assim, a gente já está partindo para encerrar, né? Eu diria o seguinte: o caráter dele não dependia das circunstâncias. Às vezes a gente é reativo, né? Acontece uma coisa e a gente reage. Na verdade, José não reagia, ele agia, fazendo o melhor dele. E dessa maneira Deus o honrou. Eu mencionei aqui que aos olhos humanos, às vezes, não tem final feliz. Por quê? Porque a gente vê uma foto.
mas Deus está vendo o filme todo. Eu mencionei até essa figura em algum episódio atrás, eu mencionei sobre isso. A nossa vida, a gente às vezes vê uma foto dela, mas o filme às vezes conta uma história diferente. Então, assim, naquele momento, as dificuldades que ele passou, mas assim, eu comparo que Deus, assim, tem uma figura que eu gosto, é como se fosse um aparelho de GPS, que te orienta, te leva por um caminho. Eventualmente você erra o caminho, ou você opta por fazer um trajeto diferente por sua própria conta. O que o GPS faz? Ele reescreve, ele refaz a sua rota. Então Deus é assim, né? Ele reescreve as rotas da vida. Nós não entendemos que Deus provocou os males da vida de José, os conflitos familiares e tudo que se sucedeu. A gente não entende isso, que Deus provocou isso. Mas Deus foi reescrevendo, refazendo a rota da vida dele e ele realmente chegou onde sonhou. Muito bem. Você que está nos assistindo aí, viu os exemplos de José? José se pautou em confiar em Deus. Creia. Deus prometeu que nos daria uma vida nova, uma vida em abundância. Não é essa vida que a gente vive aqui, não. O céu não é aqui. Que hoje você está bem, amanhã não está. Hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem. Hoje você está com fome, amanhã você tem alimento. Não, não é esta vida. Deus prometeu algo muito melhor, assim como prometeu para José. O final de José foi feliz, a despeito das crises, a despeito das coisas ruins que aconteceram ao longo da vida de José. Mas José foi um vitorioso em Cristo Jesus. Eu convido você a orar conosco e crer em Jesus durante todo o tempo, ainda que lhe venham momentos ruins na sua vida. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor refaz as rotas da nossa vida. Durante nossa vida, às vezes somos levados por circunstâncias difíceis, complicadas, por crises. Às vezes nos colocamos em circunstâncias difíceis também. Mas muito obrigado, porque o Senhor nos dá certeza que pode refazer as rotas e nos levar para um final feliz. Se porventura esse final feliz não for nessa terra, não for da forma como pensamos, com certeza será na eternidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nesse momento, peço uma bênção especial para todo aquele que nos assiste, que seja alcançado pela tua bênção, pela tua graça, pelo teu abraço, pela tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, gostou? Foi bom demais hoje, né? Eu confesso para vocês que José é o meu personagem favorito. E você pôde ver junto comigo como que José enfrentou todos os problemas, mas sem se desviar do seu propósito. A fé dele nunca foi abalada. Em diversas circunstâncias difíceis que ele passou, a fé dele continuava ali íntegra. Esse é um ótimo exemplo para mim e para você, de como passar pelas crises. Mesmo que as coisas estejam difíceis, Deus tem um plano para você. Confia nele, que o melhor ele vai fazer na sua vida na hora certa, no momento dele. Bom, acontece que não parou por aqui. Semana que vem tem mais. E nós vamos falar sobre outro grande homem que teve que passar por situações muito difíceis e que também é um exemplo para nós de como passar por essa crise que estamos vivendo hoje. Esse homem é Moisés. Se você quer aprender um pouco mais de como Moisés viveu, passou por muitas crises que durou anos e saiu vitorioso no final, não perde não. E para aproveitar, já que você está curtindo junto comigo, deixa seu like, não deixa de curtir esse vídeo e, por favor, compartilhe com as pessoas. Muitas pessoas têm nos falado que estão sendo alcançadas por esses vídeos que estão sendo produzidos aqui. Se você está gostando, leve essa mensagem de esperança para mais pessoas também, não guarda só para você. Aproveita, se inscreve em todos os nossos canais digitais. Nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos também o WhatsApp daqui da Comunidade Tatuapé. Venha conosco que você não vai perder. Um beijo e até semana que vem.